Fala, gente, sejam bem-vindos então a mais um episódio aqui desse canal, onde a gente sempre aprende alguma coisa. Então tome cuidado que até o final desse vídeo você pode ficar inteligente e aí você vai começar a opinar na vida dos outros, né? Isso é muito ruim. Galera, é o seguinte, seguinte, se liga nisso aqui. Falando sobre as relações seno, cosseno e tangente. Se você está me acompanhando, eu disse para você que agora eu vou tratar da relação de tangente, né? O que é a tangente? Lembrando que relação é sempre uma coisa que tem como a gente vincular. Tá? Então a gente vincula as duas coisas. E a gente vincula as duas coisas na matemática a partir de um sinal de igual e das operações. Eu falei já em algumas aulas anteriores que o teorema de Pitágoras, por exemplo, a gente vincula ele quando a gente trata dos lados, né, dos catetos ao quadrado. Será que está aparecendo aí? Deixa eu me tirar do cantinho aqui. Está bem escrevendo bem em cima de mim. Tá? Que são os lados do triângulo que formam os catetos em relação à hipotenusa. Então, como é que eu vou fazer isso, então? Operando, realizando os quadrados, pô, fazendo multiplicação do número vezes ele mesmo, né? Assim como a hipotenusa também. Tá? Então, basta você ter a noção de um pouquinho de equacionar as coisas, jogar de cá para lá, de lá para cá, tirar a raiz, elevar ao quadrado, que você chega no resultado, tá? Juntar, separar, multiplicar. Então, as relações, elas vão vir a partir de operações. E uma coisa que facilita a nossa vida é que as relações trigonométricas, elas vêm a partir de uma fração apenas. Então, não vai ter soma, não vai ter nada que te confunda aí, tá? Basta você saber fazer fração. Tá? Então, para saber fração, eu tenho que entender aqui que ela está vinculada. Ela está vinculada ao triângulo retângulo. A gente tem um aqui já na número 6, tá? A número 6 aqui é uma linha de puro terror. Você que ama matemática, está me acompanhando aí. Com certeza essa linha aí é puríssimo terror. Tá? Então, quando a gente tem esse triângulo retângulo, ele pode ter vários tamanhos, né? Ele pode ser muito pequenininho, em vez de ser 6 metros, ser 6 centímetros, ou em vez de ser 6 centímetros, 60, ou pode ser 60 quilômetros, e aí então eu consigo ter o quê? Triângulos semelhantes. Significa que quando a gente fala do ângulo que aparece aqui, a gente já sabe esses valores tabelados. Que valores? Das frações. Então, toda tangente, por exemplo, a tangente de 30, já tem um valor tabelado, porque alguém já realizou essa divisão anteriormente, tá? Mas qual que é a relação tangente? Bom, vamos lá então. A relação seno, gente, que a gente já foi falado aqui, ela trata do lado oposto, vamos chamar ele de cateto O, cateto oposto, tá? E ele faz o quê? Ele pega o cateto oposto e ele divide pelo maior valor do triângulo, que é a hipotenusa. Então, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, essa fraçãozinha aqui é a fraçãozinha que é a relação do seno. Tá? Se você não pegar o cateto oposto, pegar o cateto adjacente ao ângulo, tá? Gente, só tem o ângulo de 30 aparecendo aqui. Então, nesse caso, eu estou falando do ângulo de 30. Quem está junto a ele? Ah, o valor de 60. Isso. E ele também é conhecido como CA, cateto adjacente, adjunto, adjacente, está junto ao ângulo. Então, junto ao ângulo de 30, nesse caso, estaria o cateto adjacente. E quando eu calculo o cateto adjacente dividido pelo maior lado do triângulo, que é a hipotenusa, eu tenho então a minha relação de cosseno. Você pode, eu vou deixar no card final aqui para vocês assistirem as aulas de seno e cosseno, tá? Para ajudar você aí, caso você tenha muita dificuldade nisso. Eu falei mais detalhados a respeito dessas frações. Tá bom? Falei também de uma musiquinha ali, de alguns valores específicos. Eu vou falar agora dela de novo, tá? Porque que quando a gente cai essas questões em vestibular, cai aí em vestibulinho, concurso, enfim, cai em algum lugar, eles me dão uma tabela com valores. Mas tem alguns valores notáveis, como por exemplo a tangente de 30, que a gente já sabe esses valores, porque a gente acaba decorando eles de tanto falar, né? Ô, professor, então fala aí pra gente. Eu vou falar. Deixa eu tirar eu da tela aqui, ó, para dar mais espaço para todo mundo. Isso, melhorou. Tá, então aqui é o seguinte: vai ser 30, 45 e 60 graus. E a gente vincula eles então ao seno, ao cosseno e à tangente. Se eles são relações de frações, a gente vai ter que ter uma fração em cada uma aqui dessas relações, né? Ou seja, vai ter que ter uma razão, uma divisão, tá bom? Então aí, ó, o seno de 30 vai ser uma fração, o seno de 45 vai ser uma fração, o seno de 60 vai ser uma fração. Tudo isso porque o nome dessas relações aqui, seno, cosseno e tangente, é razão trigonométrica. Então é a razão que é uma divisão. Então esses valores são divisões. Olha aí como que é a musiquinha, ó. Um, dois, três,
3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz de quem não é um. Opa, como assim raiz de quem não é um? O 2 aqui em cima não é um, então é raiz dele. O 3 aqui não é um, raiz nele. O 3 não é um, o 2 não é um, raiz nos dois. Tá? E a tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E com essa musiquinha, né, se a gente fala aí dessa fala, você consegue lembrar desses valores. Então, quando já passar para você a tangente de 30, se não tiver no enunciado, basta você lembrar que a tangente de 30 ela vai ser raiz de 3 sobre 3. Beleza? Tá, pessoal, mas e aí, o que eu faço com isso? Onde tem tangente de 30, você substitui e escreve lá raiz de 3 sobre 3, nesse lugar aqui, ó. E o que eu escrevo na frente? A razão da tangente. Vamos pensar comigo aqui, ó. Se A do seno é o cateto oposto pela hipotenusa e o cosseno é o adjacente pela hipotenusa, sabe o que é a tangente? É quando a gente não trata da hipotenusa. Então, ele vai ser sempre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Então, eu precisaria saber o valor de quem aqui para eu saber a altura do prédio. O cateto oposto. Né? Então, eu preciso saber ele, eu tenho que chegar até ele. Então, necessariamente, eu tenho que saber o do cateto adjacente, que está junto ao ângulo. Ele sabe, você sabe, é 60, está escrito ali. Então, basta onde tem o CA, eu escrever 60, não é graus, tá, gente? 60 metros. E aí, agora eu vou fazer o quê? Realizar essas operações. Realizar quais operações? Passar esse valor para lá multiplicando, substituir o valor de raiz de 3 lá no lugar da tangente, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Então, a gente vai fazer essa divisãozinha aqui da tela. Lá na tangente de raiz, opa, tá de 30, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 igual ao CO, cateto oposto, vou pôr só Czinho agora, que é a altura do prédio, dividido por 60, tá dividindo, passa multiplicando, tá? Então ele vai ser 60 vezes, 60 vezes raiz de 3 dividido por 3, que é igual ao meu cateto oposto. E quando a gente tem uma igualdade e na minha equação o que eu quero resolver já ficou sozinho do lado de lá, basta você inverter essa igualdade que ela fica certinho, tá, gente? Eu digo aos meus alunos assim, ó, se você olhar uma balança de frente ou de costa, ela vai ser sempre igual, tá? Então você inverteu os dois. Tá? Então isso daí seria isso daqui. Tá? 60 vezes raiz de 3 sobre 3. Professor, essa fração aí tem que resolver. Se você conseguir simplificar ela, fica bonitinho, né? Tipo, 60 por 3 dá 20. Então seria 20. Né? E se ele me der o valor da raiz, você calcula. Mas se ele não me der, se ele não te der o valor, você deixa ele como raiz mesmo. Então a resposta seria 20 vezes raiz de 3. Tá? Raiz de 3 aí é aproximadamente 1,7. Você pode fazer aí para descobrir a altura aproximada. Né? Mas quando eu não quero saber a altura aproximada, quero saber ela exata, eu não preciso resolver a raiz. Deixa na raiz. Tá? Mas o que você precisa fazer para continuar resolvendo questões de trigonometria, de seno, cosseno e tangente, é continuar me acompanhando aqui nas nossas aulas, tá bom, gente? Eu vou resolver muitas e muitas questões aqui do triângulo retângulo, do triângulo não retângulo também, né? Tá? Então, continuem comigo, se inscreve aqui no meu canal, me ajuda, que eu estou sempre ajudando você aqui na matemática, para você aprender algo para a vida e para você, quando você quiser sempre, beleza? Tchau, pessoal, um grande abraço, até mais.